Boa noite ou bom dia, minha rapaziada. Gravando aqui na madrugada de sábado para domingo, chegando em casa agora, 1 da manhã. Acabei de voltar do estádio Newton Santos, né, cara? Depois de toda a vitória do Botafogo, a gente aproveita, né, cara? Pega ali aquele pós, né, cara? Ali nos arredores do estádio Newton Santos, né? Fiquei ali com a rapaziada, ouvindo aquele bom pagode. Botafogo venceu no Campeonato Brasileiro, volta a vencer uma partida oficial e vence, né, pela primeira vez num jogo oficial, tirando o amistoso, né, contra o Novo Horizontino, é a primeira vitória sob comando técnico de Renato Paiva. Botafogo 2, Juventude 0, né? E aí, meu amigo Fabiano Bandeira, né? Vocês conhecem muito bem o canal dele, já deve estar com a análise aí já publicada, né? Ainda lembrou, né? Pô, você tá com camisa de 99, né? Veio pra exorcizar e eu nem me liguei nisso, né, cara? Eu amo essa camisa, eu acho ela muito linda, né? E particularmente estou feliz, né, cara, que eu tô emagrecendo e essa camisa, ela tava muito apertadinha, eu tava muito rechonchudo e aí eu não tava entrando nessa camisa. Então quando eu vi que eu entrei nessa camisa de novo, fiquei super feliz e quis usá-la, né. Quis o destino que esse jogo fosse contra o Juventude, aí eu me liguei, né, que legal. Então que bom que essa nossa camisa deu sorte aí contra o Juventude, tá legal? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o time do Botafogo, né, que teve alterações na escalação, né? Santiago Rodrigues, depois da partida contra a Universidade de Chile, começou no banco de reservas, né, e eu achei justo. Já não achei que ele tinha entrado bem contra o Palmeiras. Contra a Universidade de Chile, eu acho que no ataque ele foi um dos mais inoperantes, e achei justo, né, que ele ficasse no banco para dar lugar assim. E eu não acho que é uma punição, um castigo, né? Eu acho que é realmente uma questão de teste, né? O Savarino voltando fisicamente, né? O Renato Paiva, até na coletiva de imprensa, falou, né, que ele ainda não está 100%, mas estava apto para o jogo, né? A gente teve ali Savarino, Arthur, Patrick e Igor, né? O Renato Paiva ele escala ali, digamos, um 4-3-3, né, ou um 4-2-3-1, em que o Patrick atua como esse terceiro homem do meio campo, né, não como um terceiro volante ou como um segundo volante, né, um terceiro homem do... assim, o Patrick jogou mais de meia mesmo, né? De um lado o Savarino, do outro o Arthur, e mais à frente, né, jogando mais à frente, o Igor Jesus, né, com o Cuiabano jogando por fora, o Savarino chegando um pouco mais por dentro, né? E do outro lado, né, teve essa dobradinha também do Vitinho, né, o Arthur também fechando pelo meio, o Vitinho tendo essa ultrapassagem. O primeiro tempo não me agradou tanto, né, rapaziada? Eu acho que o segundo tempo foi muito bom, né? Mesmo assim, o Botafogo criou, né, criou oportunidades, o Juventude estava bem fechado, né? Inclusive chegava com certo perigo. Eu acho que se, de certa forma, no aspecto ofensivo, né, o Botafogo ele está sendo produtivo. Contra o Palmeiras, criou oportunidades, os jogadores perderam gols a rodo. Contra o Universidade de Chile, o Botafogo não criou tantas oportunidades, mas eu acho que foi muito mais pelos erros de passe, né? Aquele último passe do Botafogo, os jogadores estavam errando tecnicamente, né? E agora contra o Juventude, o Botafogo também criou, né? A grande questão é defensiva. Contra o Palmeiras, né, nós não nos atentamos tanto a esses problemas defensivos porque o Flaco Lopes perdeu aquele gol com que o John, né, fez uma defesaça. Contra a Universidade de Chile, aí não tinha o que fazer, né? Entregamos o gol para os caras. E contra o Juventude, apesar do Botafogo ter tido uma vitória tranquila, o Botafogo deu espaços, né? Antes disso, marcou o gol, linda a bola do Marlon Freitas, inclusive achei bem bacana, né? Foi uma votação popular do movimento Ninguém Ama Como a Gente, os dois jogadores escolhidos, né, para integrar o Bandeirão, de um lado o Luiz Henrique, eu acho que era meio óbvio que ele ia ganhar essa votação, e do outro o Marlon, né, que além de jogar pra caralho, né, assim, o Marlon, um ótimo jogador, é um símbolo de superação, né, e de liderança desse time, né? E o Marlon deu uma bela bola pro Arthur, que também deu um bom cruzamento pro Igor Jesus marcar o primeiro gol, né? É aquilo, como centroavante eu entendo, tá devendo em termos de gol, né? Mas o Igor Jesus está longe de jogar mal com a camisa do Botafogo, né? Contra o Palmeiras ele jogou uma barbaridade, mas perdeu o gol, perdeu a oportunidade que recebeu. Contra a Universidade de Chile, apesar dele ter sido expulso, né, a bola não chegava, e as bolas que chegavam eram pedradas, né? E mesmo assim ele dominava. Enfim, então, acho que o gol ele dá confiança, o centroavante, óbvio, né? Ele tem que viver de gol,
mas ele tem muita qualidade, sabe? E aí, pouco importa se, sei lá, cara, alguém da imprensa, porra, o torcedor do Flamengo, do Palmeiras no Twitter vai ficar falando que o Igor Jesus é fraco. Mas é importante ele continuar contribuindo pro Botafogo, tá certo? O Botafogo faz 1-0 e no segundo tempo o Juventude ele faz alguns ajustes, né? Que acabam fazendo com que o jogo fique um pouco perigoso, né? Inclusive, né, o Batalha, né, muito bom jogador colombiano, né? Jogou ele como ponta, tem 23 anos. Ele perdeu ali, ele não fez um bom jogo tecnicamente em tomada de decisão, né? Recebeu 2 boas bolas ali que poderiam ter complicado o Botafogo e empatado o jogo para o Juventude no início do segundo tempo, mas ele acabou desperdiçando oportunidades. E aí tivemos alterações muito bem feitas no Renato Paiva, né? Tivemos o Patrick de Paula saindo, e aí eu comento um aspecto aí que aconteceu. Foram vaias para o Patrick de Paula. Primeiro de tudo, né? Para mim, dizer que o Patrick não tem que jogar como terceiro homem de meio campo, justo. Dizer que ele não é meia e que ele não deveria estar sendo atuando por ali, justo. Discordar do Renato Paiva, justo, eu também discordo, tá? Mas vaiar o Patrick de Paula, eu não concordo, tá? Por que eu não concordo? Primeiro, é um jogador jogando fora da sua posição, certo? Então, não é a dele. Ele vai ter aquele cacuete de jogar como segundo homem. Em alguns momentos você via ele meio que se embolando ali com o Marlon. Caramba, cuspi absurdo aqui. Você via ele se enrolando um pouco com o Marlon. Em alguns momentos ele se enrolava ali um pouco com o Gregory. Às vezes ele descia para buscar a bola no meio dos zagueiros e aí você via os jogadores se orientando. O Renato falando, não, cara, você é lá na frente. Você tá jogando com um quarteto no ataque. Você não tá construindo olhando o jogo de frente. E pro Patrick, é uma situação nova, né? Enfim. Então, eu entendo que, óbvio, né, ele não vai se adaptar adequadamente, só que agora, falta de esforço não tem, né? Esforço para o Patrick de Paula não falta. É impressionante. É um cara que está em toda dividida, é um cara que está se doando, está se matando em campo, né? Tá fino, tá treinando e tem qualidade. Então é por isso que ele está sendo escalado. O próprio Renato Paiva falou isso na coletiva de imprensa após o jogo. Entendo que a torcida do Botafogo não está concordando com o Patrick numa posição que não é a dele, mas, e aí teve uma galera que ficou puta pra caralho comigo, você corneta e tal. Desculpa, cara, mas é uma verdade. O próprio Renato Paiva disse isso. Eu não tenho quem usar como terceiro homem do meio campo, né, na função de meia armador, quando o Savarino não está 100%, que é o caso, e aí ele preferiu colocar o Savarino atacando um pouco mais de espaço, né? Enfim. E não tem outra alternativa, né? O Almada foi embora, o Eduardo não renovou o contrato e o Romero não renovou o contrato. Pro lugar deles veio o Santiago Rodrigues, que é um cara que eu acho que até poderia ser testado ali no meio, pode ser uma boa pro futuro, mas não foi o caso nesse jogo. E de resto, irmão, não vem ninguém. Tanto é que o Botafogo tá desesperadamente buscando um meia no setor. E aí, quando eu falo, eu tô errado, né? Tá exagerando, tal. Desculpa, assim, uma coisa é fazer escândalo, fazer chilique, pegar telefone e bater assim, xingar os outros, falar que influenciador vem. Isso eu não faço, né? Agora, eu dou a minha opinião, e na minha opinião, sim, houve um erro de planejamento em relação à contratação de um meia criador no momento que Eduardo e Romero, o Botafogo decide não renovar o contrato deles, não quis renovar o contrato deles, tudo bem, né? Ok, tudo certo. Agora, quando você não contrata ninguém pro lugar, é óbvio que vai chegar um treinador e falar, opa, tá faltando uma peça aqui. Tanto é que o Patrick de Paula está sendo utilizado nessa função. E não é a dele, né? E aí tivemos uma alteração que era importante. O Patrick foi embora, né? E o Vitinho foi embora para a entrada do Ponte, tá? Tivemos a escalação do Cuiabano na esquerda, em que, na minha opinião, ele fez um jogo melhor do que o Alex Telles fez. Contra o Palmeiras, o Alex Telles, na minha opinião, fez um bom jogo. Contra a Universidade de Chile, eu achei que o Telles não fez um bom jogo, tá? Acho que em vários momentos ele tem a oportunidade no fundo, e aí ele temporiza, ele joga pelo meio, ele cruza do meio campo da intermediária, é a característica dele. Mas em alguns momentos a gente vai precisar desse lateral que faça essa função de ponta, esse arranque, essa explosão ali pelo lado, e o Cuiabano jogou muitíssimo bem hoje, né? E com essa característica, ele já tinha feito uma jogada linda, uma caneta absurda ali do lado esquerdo, e logo depois ele coloca um cruzamento na medida para o Matheus Ponte
Matheus Ponte, que inclusive é isso que eu ia falar, entrou no lugar no segundo tempo do Vitinho, né? E entrou muitíssimo bem, né? Matheus Ponte fez um ótimo jogo ofensivamente. É aquilo, o Vitinho, ele dá uma segurança defensiva que o Ponte não dá, e o Ponte traz uma qualidade, um refino ofensivo que o Vitinho, não vou dizer que não tem, mas eu acho que o Ponte tem mais, sabe? E aí nessa o Botafogo estava precisando de incisividade por ali, né? O Juventude dobrou ali, digamos assim, a ofensividade ali por aquele lado esquerdo com Batalha, né? Com o lateral esquerdo que agora eu me esqueci, não sei se era o Mandaca que estava jogando por ali, enfim. E aí sobrou espaço. Ponte fez 2-0, né? O Botafogo continuou jogando muito bem, e é aquilo, cara. Por que a gente fala que o Savarino ele é tão importante? Apesar do Botafogo ter feito um jogo, o Savarino, perdão, ter feito um jogo abaixo, mais uma vez, em tomada de decisão, em gesto técnico, o Savarino, adianta demais uma bola ali que era importante, que era um 3 contra 2, perde a posse. Savarino atrasou a passada, acabou perdendo tempo de bola, perdeu um bom cruzamento ali com o Arthur, que era só ele escorar que ele faria o gol. O Savarino pega uma bola, na hora dele ajeitar para chutar, ele ajeita mal e aí chuta mascado, né? Nesses aspectos, o Savarino ainda está abaixo, né? Acho que é o início do ano que... No ano passado era a mesma coisa, o Savarino não estava muito bem no começo, e ele está machucado, parece que ele sentiu ali a musculatura, e aí teve a contratura, ele está voltando, então acho que tem muito desse fator. Mas, mesmo assim, fica muito evidente a importância dele para o Botafogo quando se tem a substituição, tá? E aí o Savarino começa a jogar por dentro. Quando rola essa substituição em que o Santiago Rodrigues entra para fazer o lado esquerdo, o Savarino assume a função de terceiro homem do meio-campo que estava sendo feita pelo Patrick de Paula. E ali, irmão, como um meio atacante, como um 10, como um cara flutuando com liberdade para olhar o jogo, para voltar, ver o jogo de frente, girar, né, olhar a partida, cara, é outra coisa. Mesmo mal, mesmo errando muito, em 1, 2, 3 ali que era certa, é muito perigoso, né? E aí numa dessas teve inclusive no início de uma jogada, a triangulação e o Igor Jesus marca o gol, mas aí teve o impedimento, tá legal? A única coisa que ainda tá me incomodando, e que é um fator que, assim, defensivamente o Botafogo tá dando espaço, com treinamento dá pra corrigir. O Patrick de Paula, tem que contratar um meia, com tempo dá pra contratar um atleta que vai jogar ali. A gente tá tendo uns moles, uns vacilos, gesto técnico, com tempo as coisas vão se aprimorando. A única coisa que me preocupa é como nós baixamos a estatura da equipe e a altura do nosso time no ataque, tá? A gente perdeu o Luiz Henrique, que era um galalau do caralho, desculpa a palavra, mas o maluco tem mais de 1,90, era uma pantera, né, literalmente correndo, uma passada, com 3, 4 passadas, o maluco tava dentro do gol. Júnior Santos, não preciso nem falar, né, meu irmão? Um cavalo manga larga marchador, mano. O maluco vai atropelando todo mundo e tá dentro do gol. Uma passada absurda, né? Saíram Júnior Santos, Luiz Henrique, o próprio Tiquinho Soares, que é um centroavante, né, cara, alto pra cacete, estatura, tudo mais, gol de cabeça, né? O Mastriani chegou, né, um bom jogador pelo alto, inclusive fez sua estreia, ainda tímida, né, pouco tempo, mas não é um jogador alto, tem 1,82. O Arthur, que é o cara que, vamos dizer, em tese, substitui o Júnior Santos, é um jogador extremamente baixo, né? O Santiago Rodrigues, que também chegou, é um jogador extremamente baixo. O Juan Cruz, que também foi um atacante que foi contratado, não esteve relacionado hoje, também não é um jogador alto. Nathan Fernandes, ótimo jogador, veio do Grêmio, mas também é um jogador baixo. Então, assim, em vários momentos o Botafogo, assim, naquele cacuete de jogar a bola pro ponta, vir correndo, sabendo que, tipo assim, no inconsciente, um Savarino, um Marlon Freitas, um Gregory, esticava o Barbosa, né? Dava aquele lançamento para tentar achar o ponta correndo no ponto futuro. Só que antes, irmão, era Luiz Henrique, que era um trator. O Júnior Santos, que era um animal. Agora o Arthur, que é um bom jogador, mas tem a perninha curta. É um jogador que em vários momentos você vê que ele perde, ele na passada ele corre. O zagueiro com a passada mais larga chega antes dele. Teve uma jogada que ele chegou antes. Fez um bom cruzamento. Na hora de cabecear, Santiago Rodrigues, baixinho também. A bola passou por ele. Então me preocupa sim
o fato do Botafogo ter diminuído consideravelmente a altura do seu ataque, sabe? O Igor Jesus já não é um cara alto, o Mastriani não é alto, o Nathan Fernandes é baixo, o Arthur é baixo, o Santiago Rodrigues é baixo. Isso me preocupa, tá? Então acho que numa segunda janela, quando o Botafogo for, né, vier a buscar esse protagonismo, essa cereja do bolo, esse jogador para substituir o Luiz Henrique, eu acho que tem que se pensar na estatura desse cara, no quanto que ele pode contribuir no jogo aéreo e no quanto esse cara é aquele jogador, sei lá, de lado do campo, rápido, mas que também tem uma passada larga, sabe? Então eu acho que é uma coisa pra gente ficar atento. Mas enfim, isso é mais pra frente. Hoje, cara, é elogiar. Botafogo fez um primeiro tempo ok, honesto, e ganhou de 1-0 o primeiro tempo. Fez um ótimo segundo tempo e ganhou de 2-0. Naquele mínimo detalhe, não fez 3-0, né? E agora é recuperar, porque terça-feira a gente vai ter que compensar a vitória nesse jogo deste sábado, agora era inegociável, né? Assim como também é inegociável a vitória contra o Carabobo para compensar a derrota, né, contra a Universidade de Chile. Tá legal? O Botafogo tem que ganhar esse jogo contra o Carabobo. Tá? E aos poucos, né, a gente vai aprimorando e aperfeiçoando. No outro fim de semana, o Botafogo vai encarar o Atlético Mineiro, vai ser o primeiro jogo contra o Galo desde aquela final da Copa Libertadores lá em BH. Tá legal? Gente, um beijo e fui.